A graça e a paz de Jesus, amém? Eu esqueci de tirar o meu aparelho, então se eu falar assim meio estranho é porque eu estou usando um aparelho depois de velho, e aí eu ainda estou me acostumando, e aí eu sempre tiro, para falar, só que eu esqueci e eu não vou, tirar agora aqui na frente de vocês a minha chapa, para vocês verem aqui. Então hoje vai de aparelho mesmo, qualquer coisa, eu não estou enrolando a língua não, tá? É que eu estou de aparelho. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para falar sobre o grande amor da minha vida, que é Jesus de Nazaré. O meu primeiro grande amor foi Jesus de Nazaré. Hoje é a minha senhora, minha esposa, a minha filha, mas o primeiro grande amor da minha vida foi Jesus de Nazaré. Eu sempre digo que eu entreguei minha vida muito cedo para Jesus, muito cedo eu disse sim para Ele. E eu não faço ideia do que teria sido a minha vida sem essa resposta para Ele, porque isso muda tudo, entende? Se você disse sim para Jesus de Nazaré, pode ficar tranquilo, tudo vai mudar, porque não tem como. A gente falou um pouco sobre isso no dia 10. E hoje, o tema dessa mensagem chama, até foi uma sugestão do Delbrando, vai e conta. No dia 10 eu falei, quem é Jesus? Quem é esse cara lá de Nazaré, esse Galileu, que se auto-intitulou o Messias, ou seja, o enviado de Deus, ungido de Deus, que chamou Deus de Pai, que falou um monte de coisa, que saiu por aí dizendo que estava perdoando pecado. Nós conversamos sobre isso e o que isso impacta na vida de quem diz sim, de quem se identifica como um discípulo do Jesus de Nazaré. E quando o Delbrando me ligou e falou, cara, vai lá de novo, eu comecei a falar, bicho, então vamos aprofundar coisas que eu pincelei no dia 10. E enquanto o Senhor estiver dando o privilégio de eu estar aqui junto da minha comunidade, que é a Candeias, meu coração, o Espírito Santo me guia de uma forma muito clara, para que a gente aprofunde ainda mais na pessoa do Jesus de Nazaré e do que isso implica na minha e da sua vida. Amém? E eu quero começar lendo a Bíblia. Gente, a Bíblia é um livro ótimo, tá? A Bíblia é um livro maravilhoso. E só um pequeno parênteses, 1 minuto de parênteses, antes de eu entrar no assunto que eu quero falar com você hoje. Meu irmão, leia a Bíblia. Irmão, leia a Bíblia. Deus deixou a Bíblia para nós, para que a gente conheça, para que a gente se aprofunde no que Deus é, no que Deus faz. A bibliografia de Jesus de Nazaré está lá nos 4 evangelhos. Paulo, quando escreve para Timóteo, fala assim, Timóteo, prega a verdade, porque vai chegar um tempo que eles vão fazer ídolos para eles, para ouvirem o que eles querem. O discípulo não quer ouvir o que quer. O discípulo quer ouvir o que o mestre tem a dizer. Como é que você vai ouvir Jesus se você não conhece nem a palavra? Leia a Bíblia, meu irmão, que o negócio é sério. Para que a gente não seja levado por vãs doutrinas. Para que você não seja alguém facilmente manipulado por pessoas que se intitulam de Deus. Vá ler a palavra na sua casa, junte a sua família. Leia sozinho. Se aprofunde nas Escrituras, porque eu tenho certeza que você vai ser profundamente impactado, amém? Então vamos ler a Bíblia agora, Marcos capítulo 5, acompanha aí. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
rogo-te por Deus que não me atormentes. Olha o diabo se pelando de medo quando viu Jesus, velho. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu essa permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nela se afogou. Aos que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. O que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Amém? Meus irmãos, Jesus chega nessa cidade dos Gadarenos ou dos Gerazenos, Decápolis, uma cidade, um espaço romano de 10 cidades, por isso Decápolis. E ali havia um homem endemoniado, que ninguém conseguia nem prender. Correntes ele soltava, imagina a força que esse homem tinha, e ele ficava nos sepulcros. Segundo a tradição, como era uma cultura ali romana, grega, existia o templo de Hades, que segundo a tradição grega, é o deus da morte. E ali havia sepulcros, e aquele homem passava ali, andando, endemoniado, em meio aos sepulcros, em meio à morte. Satanás, que veio para roubar, matar e destruir, armou um circo, e o palhaço era alguém feito por Deus, criado por Deus. O palhaço era gente, alguém que muito provavelmente não se encontrava mais quase nada de humanidade nele. Olha o tamanho do circo de um cara tomado em trevas, que pegava pedra e se rasgava e passava o dia todo gritando. A morte batendo palma. Só que aí veio a luz. Jesus chega naquela terra e quando pisa, a Bíblia fala que o demoniado vai até ele e suplica, ei, o que é que tu está fazendo aqui? Não vem me atormentar. Parece uma surpresa. Vivemos um tempo onde a criação tem morrido. Tem gente que a gente olha, que é até difícil de encontrar uma humanidade na pessoa, né, irmão? Tem gente tão afundado na tristeza, tão afundado nos vícios, tão afundado na desesperança, que a gente olha e é difícil ver vida, e é difícil reconhecer uma humanidade ali. Tem gente que a gente olha e vê que o circo do inimigo está armado e fazendo a criação de palhaço. As pessoas têm perdido a humanidade e têm, como lá na cultura grega, batido palma para a morte. Isso é muito triste. As pessoas parecem sedentas por vida, mas ao mesmo tempo cultuando a morte. Que bom que fulano morreu, que morra fulano de tal. Tem que morrer mesmo.
Isso não são palavras que têm que sair da boca de alguém que conheceu Jesus de Nazaré. Porque o próprio Cristo disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O próprio Jesus de Nazaré disse que não veio para condenar, mas veio para salvar muitos. Mas vivemos um tempo onde a desumanidade é muito grande. Mas aí chega o Evangelho é novidade de vida. Evangelho é uma palavra emprestada que Jesus pegou. O Evangelho era quando Roma levava a Pax Romana para o lugar que eles conquistaram. Era a boa notícia. E eles levavam poetas, eles levavam músicos, e eles evangelizavam, eles mudavam a cultura daquele lugar. Jesus pega essa mesma palavra, é Evangelho, a boa nova. Só que ninguém está levando a Pax Romana, a gente está levando Jesus de Nazaré, o Cristo, e este crucificado. O Evangelho é mudança de cultura. Aonde há morte, se o Evangelho entrar, tem que ter vida. Aonde tem trevas, se o Evangelho chegar, tem que ter luz. Aonde tem pecado, super mudou a graça. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Essa é a transformação. E não se preocupa, porque você está do lado do vencedor. Jesus é a autoridade máxima. Filipenses 2 fala isso. Por isso ele foi colocado o nome acima de todo nome. Todo joelho tem que se dobrar e todo mundo tem que confessar que ele é o Senhor. Jesus botou o pé naquela cidade. O diabo já ficou doidinho. Só na igreja batista fica falando muito o nome do diabo, né? Mas hoje a gente vai ter que falar para mostrar que ele está debaixo da autoridade do nome de Jesus. Amém? Não é para ter medo do cão não, meu povo. Você e Jesus já venceram. O homem aqui tinha no mínimo 6.000 demônios, porque legião, se você não sabe, legião é a legião romana, que tinha entre 6.000 e 13.000 pretorianos. A Bíblia fala que 2.000 porcos foram para a água. Imagina o tanto de demônio que não tinha dentro só desse ser humano. Foi só Jesus contra eles tudinho, não teve nem graça. O diabo não é inimigo de Deus não, meu filho. Só é inimigo quem pode bater de frente. O diabo lá pode bater de frente com Deus, mano. O diabo é inimigo da criação. De Deus ele não é não, porque não tem graça. Ela está condenado, lá no Gênesis. Você ferirá o calcanhar, mas ele vai pisar na tua cabeça. Acabou, decretado, condenado, acabou para ele. Não se preocupa não, meu filho. Você tem o Espírito Santo, a gente vai falar mais sobre isso mais na frente. Você recebeu a autoridade. Para onde você pisar, ser sal e luz dessa terra, amém? O Evangelho é essa mudança de cultura e ela abala as estruturas da cultura. Ela abala os maus costumes. Depois leia o livro de Atos, que você vai entender melhor. Eu vou destacar só o seguinte, lá em Atos 19, Atos foi quando a igreja saiu ali de dentro de Jerusalém, né? Jesus disse que não era para sair dentro de Jerusalém, certo? Ele falou, ó, não é para sair ninguém. Quando o Espírito Santo ninguém descer, aí vocês saem. Aí o Espírito Santo desceu, Pentecostes, no mesmo dia se converteram 3.000 pessoas, começaram a tocar o terror na terra, começaram a pregar o evangelho adoidado. Depois Saulo de Tarso se converte, vira Paulo, começa a tocar o terror nos gentios. Lá em Atos 19, ele está em Éfeso. Aí Paulo está lá falando, ó, Jesus de Nazaré, o Messias e tal. E uma mulher começa a acompanhar ele e falar, olha, esses caras estão falando de Jesus, esses caras são de Jesus, esses caras são de Jesus. Aí Paulo vai lá, a Bíblia fala isso, tá? Atos 19. Que Paulo se irritou, porque ela estava 3 dias já perseguindo ele, e expulsou o demônio da adivinhação que tinha nela. Só que qual era o problema? Ela dava muito dinheiro, porque ela tinha um demônio, um espírito de adivinhação. E ela dava muito dinheiro. Aí o que o evangelho fez? Quebrou a empresa do rapaz. Que agora a mulher é livre, porque se encontrou com Jesus de Nazaré. Vocês estão me entendendo? O evangelho muda a rota. O evangelho acaba com a cultura e bota uma nova cultura, que é a cultura do reino, a cultura do céu.
Mais na frente, o pessoal faz uma assembleia. Sabe por quê? Porque Paulo estava pregando, o povo estava se convertendo, e ele estava dizendo, olha, Deus não gosta, Deus não está em imagem, e nem precisa adorar a imagem, porque o Espírito Santo vai descer sobre você e você é casa. O pessoal se reuniu e falou, ei, tem que pegar esse cara, porque vai parar de vender imagem. Porque o povo está virando crente. O povo vira discípulo de Jesus de Nazaré e as coisas mudam. E o pessoal para de comprar imagem, para de, para de se drogar, para de fazer um monte de coisa. E aí isso dá problema até no bolso. O evangelho muda a cultura, muda os maus hábitos. Que não tem como se encontrar com Jesus de Nazaré e continuar o mesmo. O evangelho é novidade de vida, por isso que Paulo fala, Filipenses 3, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, e o alvo é Jesus de Nazaré, a expressão máxima do Pai, a expressão exata do Pai. E a minha pergunta é simples, o que está acontecendo com a igreja? E quando eu falo igreja, não estou falando da igreja Candeias não, estou falando do corpo de Cristo. Estou falando de mim e de você. O que está acontecendo com a igreja? Se nós somos a resposta para uma geração perdida e corrupta, o que está acontecendo com nós? Que a gente não está aí aos quatro cantos falando, ei, existe uma saída, existe uma novidade, e eu posso te mostrar. A pergunta que eu quero te fazer hoje, meu irmão, o que está acontecendo com você? Que você não está sendo testemunha do impacto que Jesus causou na tua vida. Lá em Atos 1:8, Jesus disse para os seus discípulos, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você já parou de se perguntar, o que precisa do Espírito Santo para ser testemunha? Jesus curou um cego, chamaram esse cego um tempo e falaram, ei, Jesus é o Messias? Ele disse, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu posso ver. Mas ele é o Filho de Deus? Ele disse, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu posso ver. Mas ele é o Cristo? Eu não sei, eu era cego e agora eu posso ver. Esse homem testemunhou de Jesus ou não testemunhou? Sim ou não? Então para que precisa do Espírito Santo? Para ser testemunha se esse homem não tinha o Espírito Santo? Ou pelo menos a Bíblia não fala isso. Por quê? Porque eu e você, a gente não se relaciona com uma ideia, ou com um dogma, ou com uma religião, mas com uma pessoa. E é a pessoa do Cristo. E você não tem como conhecer o Cristo sem ter o Espírito Santo, sem se relacionar, sem testemunhar do que o Espírito Santo faz todo dia na tua vida. É por isso que precisa do Espírito Santo. E receberão poder para serem minhas testemunhas. Primeira coisa, é porque o Espírito Santo é o primeiro sinal de que você é um discípulo de Jesus agora. E aí você tem autoridade para falar, para expulsar demônio, para liberar cura, para botar a mão na vida de uma pessoa e aquela pessoa sentir paz. Ei, meu amigo, você está achando que isso aqui é papo de doido? Vá ler a Bíblia. Era isso que os discípulos em Atos faziam. E a gente fica se escondendo, com medo. Isso não é para mim, isso é para o pastor Edelbrando. Isso é para a irmã que eu conheço ali, do Jardim Guanabara. Não é para mim não. Meu irmão, pois Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir da boca desse cara que está aqui, que é você sim. E começando dentro da sua casa. Porque Jesus mudou a vida desse cara que tinha no mínimo 6.000 demônios. E a Bíblia fala que depois ele estava em pleno juízo, vestido, e disse, ei Jesus, deixa eu te acompanhar. E Jesus disse, não Senhor, vá para a sua casa, conte para os seus, e diga o
que Jesus, o que Deus fez pela sua vida e a misericórdia que Ele teve da sua vida. Ah, meu irmão, o que está acontecendo? Por que dentro da sua casa você não está contando o que Jesus fez pela sua vida? Talvez é porque você não tenha tido ainda uma experiência com Ele. Glória a Deus, você está aqui hoje. E a minha oração é que hoje você tenha uma experiência surreal com Jesus de Nazaré em teu coração. Mas talvez você já tenha tido. Mas você não está testemunhando. Só que não é contar a história não, meu irmão. A gente recebe poder para ser testemunha, porque Jesus não precisa de um marqueteiro. Jesus quer irmão gêmeo. Jesus não precisa de um storytelling não para Ele. Jesus precisa de irmão gêmeo. Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus disse, basta ao discípulo ser igual ao seu Senhor. Esse é o poder de ser testemunha. É de parecer com Cristo e impactar a vida das pessoas pelo Evangelho, que é a boa notícia, é poder de Deus para transformar a vida de muitos. Esse é o Evangelho que eu creio, eu não sei você. Mas tem que começar, meu amigo, lá na tua casa, cuidando dos seus. Foi isso que Jesus ensinou. O Espírito Santo te capacita para você testemunhar através de um relacionamento pessoal com Ele as coisas e maravilhas que Ele faz todos os dias na minha e na sua vida. Todos os dias eu posso te contar coisas que o Espírito Santo faz no meu coração e na minha história, e na minha transformação, e nas minhas lutas, e nas minhas tristezas. Modelo de discipulado de Jesus de Nazaré. Vem, segue-me. Quer conhecer Jesus? Caminha comigo. Não, valeu, é o semideus. Não, é o caminhante. É o caminhante. Quer conhecer Jesus? Vá lá na igreja. Não, Senhor. Quer conhecer Jesus? Vá lá na minha casa. Vamos marcar um almoço. Você vai ver. Você vai ver Ele em mim. O problema é que a gente acha que a gente vai ver o quê? Um santão? Não, a gente vai ver um discípulo. Dependente da graça, mas rendido à vontade do Pai. Isso é ser caminhante. É tão simples. É tão simples. Ah, mas eu preciso... Não, você tem que conhecer a Bíblia mesmo. Você tem que conhecer mesmo, até porque muitas experiências vêm da leitura, da oração. Mas conta, abre tua boca aí, meu velho, fala. Velho, Jesus mudou a minha história. Eu era esse cara e agora eu não sou mais. Ou eu era esse cara e já não quero mais ser. E estou no processo para não ser mais. Eu fazia tal coisa como Zaqueu. Jesus é o seguinte, eu não vou tirar mais dinheiro dele. De quem eu peguei eu vou devolver em dobro. Não combina mais comigo, irmão. Eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. E aí, brother, o que está na tua vida aí que não combina mais contigo e você não está abrindo mão? Estamos juntos, tem um monte de coisa que é uma luta para mim. Mas eu não quero mais. Porque Jesus transformou a minha vida. E eu preciso falar disso. E como é difícil ser testemunha para os nossos, hein? Às vezes é muito fácil a gente ir para qualquer lugar e falar. Agora em casa, em casa é ruim. Mas é lá mesmo que Jesus quer. É lá mesmo que começa, meu irmão. São nas nossas famílias. É a igreja se posicionando. E não é contra isso ou contra aquilo. É a favor do Evangelho. A favor do Evangelho. O primeiro milagre, meu irmão, é na tua vida. Ou recebereis poder para a gente fazer muitos milagres? Sim, mas o primeiro é na tua vida e na tua história. Transformando você, a sua consciência. E aí sim, testemunhando, testemunhando e vivendo maravilhas e prodígios. Porque o Espírito Santo faz isso mesmo. O Espírito Santo faz isso mesmo.
Nós não contamos histórias, nós demonstramos uma pessoa. A gente não vive de contar historinha, a gente mostra quem Ele é. Como é que a gente mostra quem Ele é? Sendo igual a Ele, pela graça e pelo poder do Espírito Santo, porque foi isso que Ele prometeu lá em Atos 1. Recebereis poder para serem minhas testemunhas. E aí onde havia morte, agora tem um cara em pleno juízo. Ficou tão diferente que o povo ficou com medo dele. As pessoas ficaram temerosas, porque aquele cara que ficava acorrentado e quebrava tudo, agora estava de boa, estava em paz. Porque quem bebe da água que Jesus dá não tem mais sede. Mas se você beber dessa água que você está bebendo aí, você vai morrer de sede. Você está colocando água em cisterna rachada, não retém água, como a Bíblia fala. Mas se você beber da água que Jesus tem para te oferecer hoje, você nunca mais vai ter sede. Porque Ele é plenitude para a tua alma. Amém? A gente demonstra uma pessoa. E tem que começar na nossa casa. Como aquele homem que disse, eu quero te seguir. Ele falou, não. Vai contar para os seus. Depois ele saiu contando lá em Decápolis e tal, mas começou em casa. Eu creio em famílias transformadas. Por discípulos que dizem sim para Jesus. A gente está vendo tanta família destruída. Isso sangra o meu coração. Por isso que eu falo hoje, para mim, para a tua vida, se levante dentro da sua casa. Porque Jesus te deu poder através do Espírito Santo, para você representá-lo e contar para os seus, o que Jesus faz na vida de uma pessoa, que reconhece Ele, que se arrepende dos seus pecados, e que decide caminhar lado a lado com Ele. Seja testemunha. Você pode estar se calando, porque simplesmente você está desobedecendo, que nem Jonas fez. Deus deu uma ordem clara, Jonas fugiu, desobedeceu. Isso aqui eu posso falar com maestria, porque foi exatamente o que eu fiz na minha vida. Eu falei, Jesus, eu não quero fazer isso aí, eu não quero pregar, eu não quero. Eu quero tocar bateria. Mas não tem como. O nosso coração arde. Se você está desobedecendo, e aqui eu estou falando de uma coisa simples, eu não estou falando de quem tem chamado pastoral, eu creio que tem pessoas aqui que têm chamados missionários para uma outra terra, eu creio que tem pessoas aqui, pessoas com vocação para o ministério, que eu creio que tem aqui também. Estou falando é do dia a dia. Se você tem esses chamados, meu irmão, e você está fugindo, a minha oração é que o Espírito Santo te sacuda hoje aí, irmão. Que você pare de desobedecer, que você vá cumprir o que Jesus tem para você fazer. Não se preocupa não, se Ele deu o comando, Ele vai dar a provisão, irmão. Fica tranquilo. Ele está contigo. Eu sei que é difícil a gente dar uns sims para umas coisas meio que parecem aterrorizantes. Mas não se preocupa, você está do lado de Jesus. E Ele é a autoridade máxima. Mas eu estou falando também nessa simplicidade do dia a dia, dentro de casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, com os nossos familiares. Que a gente exale o perfume de Jesus de Nazaré. Que a gente não seja contador de história, mas seja irmão gêmeo dele. E que a gente testemunhe do que Ele faz na vida de quem caminha com Ele. Você pode estar com medo, você pode se sentir um incompetente que nem Moisés. Deus fala para você hoje que nem falou para Moisés, Moisés, eu estou contigo. Mas eu não sei falar, eu mando alguém. E na hora que perguntarem, diga que eu sou, te enviou. Não tem desculpa para você estar obedecendo a Jesus. Ele vai quebrar todas elas. Vai quebrar todas elas. Diga sim, meu irmão, porque o mundo está clamando pela boa notícia que nós temos. Paulo fala que a gente é barro. O negócio é que a gente tem um tesouro dentro da gente, mas não é nosso, vem dele. Eu e você somos barro, somos pó. Eu estou aqui hoje, amanhã eu posso estar morto.
Eu estou aqui hoje cheio de saúde, amanhã eu posso não estar. Eu sou barro. O tesouro está dentro de mim, mas não é meu. Foi me dado. Foi me dado pela graça. Eu não tenho como ficar calado. Porque Jesus transformou a minha vida. E eu sei que Ele pode transformar a tua também. Não me contaram não. Eu vivo. 1 João capítulo 1 fala das coisas que vimos, das coisas que ouvimos, com as nossas próprias mãos apalpamos. São dessas coisas que eu vos anuncio hoje. Talvez você fale, não, mas Robertinho, eu sou muito pecador. Você não tem noção. Eu também, meu irmão. Estamos juntos. Parábola linda do filho pródigo. O filho pede lá as contas. Me identifico muito com isso também. Fala, ó Deus, me dá aí. Ó Pai, me dá aí, que eu vou embora, vou ver minha vida. O pai dá, vai. Aí a gente conhece muito essa história do filho pródigo. O filho vai, gasta tudo. Depois vai comer comida do porco. Fala, poxa, os escravos lá na casa do meu pai comem melhor. Eu vou voltar e vou pedir para ele me aceitar como empregado. Quando volta, o pai está na porta. Esse é Deus, meu irmão. Que está na porta esperando o filho voltar. De braços abertos. Recebe o filho. Faz uma festa. Bota um anel no dedo dele. O anel que significa o status social diante da sociedade. Colocando o filho de novo no status, dizendo, esse é meu filho, ele não deixou de ser meu filho não. Está aqui o anel no dedo dele. Ó. Mandou fazer uma festa e disse, a gente está fazendo uma festa porque o meu filho foi achado, estava morto, mas agora está vivo. Esse é o meu e o seu pai. Está te esperando, ansioso. Não se preocupa, irmão. Confessa esse pecado aí, pede perdão, levanta e segue. Filha, onde estão os que te condenam? Nem eu te condeno. Agora vai e não peque mais. Agora vai e muda de vida. Agora vai e anuncia as maravilhas e a misericórdia que Deus teve sobre a tua história. O Evangelho é o que dá sentido para a vida, meu irmão. João 6, versículo 67. O Pedro falou assim, Simão Pedro lhe respondeu, porque Jesus fez um discurso muito duro, e muita gente parou de seguir ele. Ele olha para os discípulos e fala, e vocês? Querem ir embora também? Vocês seguram um tranco? Querem ir junto? E aí o Pedro fala, Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Irmão, hoje é a noite para você abrir mão. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vamos caminhar junto. Você não está sozinho, você tem o Espírito Santo, você tem o corpo de Cristo. Eu tenho você, você tem a mim. É assim que a gente vai segurando na mão do outro. É assim que a gente tem caminhado. Mas você precisa abrir mão. Eu não sei do que você tem que abrir mão. Eu dei aqui alguns exemplos, você que sabe. O pessoal do louvor pode ir subindo aqui. O que você precisa abandonar hoje para você ser essa testemunha que Jesus quer que você seja, começando pela tua casa, meu irmão? No texto que a gente leu, tinha morte, sepulcro, tinha um ser humano que nem parecia mais um ser humano, mas que depois Jesus de Nazaré estava em pleno juízo, mudou de vida. Que é isso que Jesus faz. Jesus, Ele transforma, Ele perdoa os pecados, Ele dá salvação. E é sobre isso que você tem que anunciar, meu irmão. O que Jesus está fazendo na tua vida? A gente vai cantar uma música que fala, Ele abriu mão da sua glória, sangrou no madeiro, esse sacrifício que a gente nunca vai conseguir mensurar. Pôs um anel no meu dedo, me tirou o medo. Isso é que Jesus fez, te disse, ei, tu é meu filho amado. Ninguém pode te tirar de mim. Calçou as sandálias e disse, vai. Jesus enviou os seus discípulos. Jesus deu 2 comandos. Vai, anuncia para os teus. Depois ele disse, vai e conta. Que a gente chama
da grande comissão é isso. Vai fazer discípulo em todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 1, a grande comissão. Recebereis poder para serem minhas testemunhas. Essa responsabilidade é minha e sua. Sal da terra e luz do mundo. Lá em 1 Reis, conta quando Elias chamou Eliseu para Eliseu seguir ele. Elias, o grande profeta, chamou Eliseu. A Bíblia conta algo muito fantástico. O Eliseu pega os bois, mata, pega as carroças, queima, faz uma sopa, distribui e vai seguir o Elias. Queimou as carroças, sabe por quê? Não dá, isso aqui não é mais o que Deus quer que eu esteja fazendo. Ele quer que eu esteja fazendo outra coisa. Queima isso aqui, que isso aqui não é mais o que eu quero estar fazendo. Jesus ressurreto, isso está lá em João 21. Os discípulos, Jesus morreu, os discípulos incrédulos, achando que ele não ia mais ressuscitar, voltam e vão pescar. Aí eles estão lá pescando, não tiram nada. Jesus aparece, manda pescar do outro lado, do lado direito do barco. Eles jogam, vem a pesca maravilhosa. A Bíblia fala que eram 153 peixes grandes. João, o discípulo amado, fala: Pedro é o mestre. Pedro bota a capa, pula na água, vai lá até o encontro de Jesus. Pedro, envergonhado, tinha negado Jesus 3 vezes. Voltou para pescar porque achou que Jesus não ia ressuscitar. Jesus assa um peixinho. Tá tudo certo, Pedro. Tu me ama? Apacenta. Tu me ama? Apacenta. Tu me ama, Pedro? Apacenta. E diz: vai. E os discípulos largam os barcos no cais e vão obedecer o que Jesus mandou fazer, o que era para a gente estar fazendo. João fala que o mundo andava em trevas, mas viu a luz. Era Jesus. Jesus disse que eu e você somos sal da terra e luz do mundo. O mundo pode estar em trevas, só que agora a luz está dentro. Somos eu e você. Amém? Essa música vai ser a nossa oração. Depois eu queria chamar o Wilde para orar aqui, depois da música. Que Deus abençoe poderosamente as nossas vidas. E que hoje você dê um sim. Porque Jesus está dizendo para o caminhante: vai e conta.